E aí eu vou chamar agora nosso próximo tema vai ser a PEC dos precatórios, né? E mais uma vez quem vai estar aqui conosco, né, é o Carlos Arthur Boné, que é membro do CC, sindicalista e economista, né? E aí deixo o Carlos Arthur, o Boné, né, à vontade. A Boné, agora é a sua vez. Ok, Andréia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa discussão da PEC dos precatórios ela é muito importante e eu quero salientar 5 aspectos. Primeiro, a questão de que o nome deveria ser PEC do calote dos precatórios, porque é realmente um calote, e aí vamos discutir essa questão do que são precatórios e por que essa PEC é um calote. Um aspecto importante, que é um detalhe, mas que foi um detalhe político relevante, que é a questão do Fundef, que inclusive envolveu aí setores mais vacilantes da oposição. A discussão que está conectada com a PEC do calote dos precatórios, que é a questão do teto de gastos, a discussão sobre o Bolsa Família, Auxílio Brasil, esse novo nome aí, e o auxílio emergencial, e um quinto aspecto que eu não tenho visto ser levantado no debate público. Só quem levantou até agora foi o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que é a questão da securitização das dívidas ativas. Então, vamos por partes. Primeiro aspecto é o seguinte: por que nós chamamos PEC do calote dos precatórios? E aí é importante para os camaradas que nos assistem, pode ser que nem todos tenham ideia ou tenham clareza do que é o precatório, é importante a gente entender o que é o precatório e por que essa PEC é um calote. O que é o precatório? O precatório é uma dívida que a Fazenda Pública, que o Tesouro, é obrigado a pagar a uma pessoa, física ou jurídica, em função de uma decisão judicial transitada em julgado, uma condenação definitiva. Ou seja, é um título que representa o reconhecimento de que o Estado deve para alguém. Então, o governo é obrigado a incluir este valor no orçamento, para que ele seja pago o mais rapidamente possível. Por que tem precatório? Porque, dependendo do valor da dívida, não está previsto naquele orçamento. Então, vamos supor que a decisão judicial saiu agora, este ano, mas desse ano não tem mais espaço no orçamento, não tem previsão, então é necessário que esse precatório seja incluído em algum orçamento que deve ser o mais rapidamente possível. E aí, esta PEC, ela faz simplesmente o seguinte: ela prevê a postergação de precatórios que já estavam na previsão de serem pagos a partir do ano que vem. Então, perceba o seguinte: o precatório é uma dívida que o Estado tem com uma pessoa. E você tem todo tipo de dívida. Você tem, inclusive, muitos precatórios que são relacionados, por exemplo, a dívidas de correção do INSS, de aposentadorias, que foram pagas em valores equivocados, valores errados, valores a menos. A Justiça considerou o pleito devido, mandou corrigir, mas tem o atrasado. E, dependendo do tempo que a pessoa recebeu aquele benefício a menos, esse montante é significativo e se transforma num precatório. Então, nós temos precatórios de diversos tipos. E o que a PEC faz é pegar aqueles precatórios que já estavam sendo previstos para pagar esse ano e ano que vem e jogar para 3, 4, 5, tantos anos para frente. E aí, por isso que a gente chama de calote, porque significa postergar o recebimento de um valor que o indivíduo ou o ente, a pessoa jurídica, pode ser inclusive a pessoa jurídica pública, como é o caso do Fundef, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, essa pessoa física ou jurídica já foi prejudicada antes, porque ela já deixou de receber algo que seria de seu direito e a justiça reconheceu que era direito, por isso mandou pagar. Então, pegar uma dívida, que já é uma dívida referente a um valor que tinha que ter sido pago antes, e já transformou no precatório, ou seja, já houve uma postergação. Pegar esse valor que estava previsto para ser pago e dizer, não vou pagar agora não, vou pagar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, isso é efetivamente um calote.
E aí tem um aspecto importante, que é a questão do Fundef, que é o seguinte, que é um antigo fundo de valorização do ensino, que depois foi substituído por outros tipos de fundo, e que alguns estados receberam a menor, ou seja, é um precatório do governo federal em relação a governos estaduais, relacionado principalmente, basicamente, a verbas da educação básica e de nível médio. Ora, o que fez o Arthur Lira? Vamos reconhecer que este crápula é um quadro articulador profissional e competente da burguesia. O que ele fez? Ele negociou para que esses precatórios do Fundef, que estavam previstos na regra geral, que poderiam ser prorrogados por muitos anos, seriam pagos no máximo em 3 anos. E com essa manobra, ele atraiu setores do PDT e do PSB que, com o discurso de valorizar a educação, garantir verbas para a educação, votaram a favor da PEC do calote dos precatórios no primeiro turno. O que viabilizou a aprovação do primeiro turno. Se esses dissidentes da oposição de centro-esquerda, vamos combinar que de esquerda não tem nada, vamos chamar de centro e olhe lá, centro social-liberal, parcelas totalmente mais atrasadas, mais à direita do PDT e do PSB, que votaram a favor da PEC do calote dos precatórios e que foram esses votos que viabilizaram a aprovação do primeiro turno. Ah, mas no segundo turno a maioria desses votos foi revertido. Mas entre o primeiro e o segundo turno, o Lira teve mais espaço, mais discurso e mais recursos para conquistar mais deputados insatisfeitos ou indecisos do Centrão. Então, vamos deixar claro que esta manobra que o Lira fez ao jogar essa casca de banana de reduzir o parcelamento dos precatórios do Fundef foi uma manobra inteligente do ponto de vista deles, do ponto de vista do governo, do ponto de vista liberal, e foi uma esparrela que esse setor mais vacilante da oposição caiu. E aí é importante a gente diferenciar o nosso discurso de crítica à PEC do calote dos precatórios do discurso liberal. Porque o discurso liberal tem 2 componentes. Um componente, a gente concorda, é calote. Isso todos nós falamos, a gente fala, os caras da Globo falam, e nesse ponto nós concordamos. Só que tem um outro aspecto de crítica que os liberais, e a gente precisa entender para rejeitar, para repudiar essa parte. Quando os liberais chegam e dizem o seguinte: com essa PEC o governo furou o teto de gastos. Vamos acabar com essa história. Abaixo o teto de gastos. Dane-se o teto de gastos. O teto de gastos é uma jabuticaba podre. É uma autoimposição que o governo faz para si mesmo por uma lei que não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que eu falei que é uma jabuticaba podre. É uma jabuticaba que só tem no Brasil. E é podre porque só serve para arrochar o gasto social do governo. Porque o gasto financeiro, juros da dívida pública, amortização e outras coisitas, mas não são barradas pelo teto de gastos. Mas os gastos com saúde, educação, com auxílio social, são manietados, são arrochados por esse mecanismo esdrúxulo. Nenhum país do mundo que seja emissor soberano da sua própria moeda tem necessidade de se impor restrições fiscais, ainda mais na lei. Isso não existe em país nenhum do mundo. Nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos, nem Canadá, nem aqui na América Latina, nenhum país do mundo colocou na lei que não pode gastar mais do que o que gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Isso é uma maluquice, porque isso impede qualquer exercício de política fiscal anticíclica. Se você tem uma crise, você não pode gastar. É uma loucura. O teto de gastos é uma insanidade liberal que precisa ser denunciada como tal. E aí, não dá para compactuar com esse discurso dos liberais de que furou o teto de gastos. Furou nada, pelo contrário. E aí vamos deixar claro. Essa jogadinha aí do Paulo Guedes com o negócio
furar o teto de gastos entre aspas, na verdade, a jogada foi dar um jeitinho para manter o discurso do teto de gastos. E nós temos que combater o teto de gastos, temos que dizer que esse teto de gastos não serve para nada, não tem função nenhuma, a não ser arrochar os gastos sociais. E aí é importante discutir a questão do Auxílio Brasil, esse substituto do Bolsa Família que o Bolsonaro resolveu inventar. Primeiro, o Bolsonaro pegou um programa social estruturado, que era o Bolsa Família, que era um programa que tinha contrapartidas, que tinha estudos sobre o público-alvo do seu foco, destruiu, desmantelou, simplesmente disse, acabou, e substituiu por um negócio que não é um programa social. O Auxílio Brasil não é um programa social. O Auxílio Brasil é um auxílio emergencial reduzido. O Auxílio Brasil é um programa eleitoreiro, tanto que ele acaba em novembro do ano que vem, novembro, dezembro do ano que vem, que foi baseado no auxílio emergencial, só que ele tem um valor menor e um público-alvo menor do que o auxílio emergencial. Ou seja, o governo Bolsonaro destruiu um programa social que era histórico para colocar no lugar um auxílio emergencial manietado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é um programa social de longo prazo, como era o Bolsa Família. Outra coisa é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não podia ser prorrogado. Por que não? A pandemia não está mais naqueles estágios que estava antes, nós não temos, digamos assim, mais uma emergência sanitária nos moldes, no tamanho que existia antes, mas continuamos tendo uma emergência alimentar. 75% das crianças hoje não comem 3 vezes ao dia. O Brasil voltou ao mapa da fome e tem uma quantidade gigantesca de famélicos. Então, é necessário, o correto seria manter o auxílio emergencial nos moldes que estava, inclusive mantendo o Bolsa Família. Então, é importante a gente entender que esse negócio de a PEC dos precatórios é para poder abrir espaço fiscal para um auxílio para os mais pobres, isso é conversa liberal eleitoreira. Na verdade, que tinha que ter sido feito, e foi o que a oposição, vamos deixar claro, a oposição parlamentar de esquerda, neste ponto, foi absolutamente correta. O que ela propôs? Continuação do auxílio emergencial de R$600, não vamos acabar com o Bolsa Família e dane-se o teto de gastos. Essa é a proposta correta e essa é a proposta que nós temos que defender. E para concluir, que eu já vi que meu tempo está estourando, mas eu quero salientar aqui mais um aspecto que ninguém tem falado. E isso me chama, inclusive, a atenção, que mais um jabuti. Conhece a história do jabuti? Jabuti é aquele negócio que o pessoal diz que você tem um projeto e, de repente, bota um negócio lá que não tem muito a ver com o projeto. É como se fosse um jabuti em cima da árvore. Jabuti em cima da árvore ou é enchente ou foi mão de gente que botou, porque jabuti não sobe em árvore. Então, ficou esse jargão, essa gíria do jabuti, que é quando entra um negócio no projeto que não tem muito ou não tem nada a ver com a ideia do projeto original. E um jabuti que colocaram nessa PEC do calote dos precatórios foi a possibilidade de aumentar as hipóteses de securitização da dívida ativa. Aí tem que traduzir do economês para o português o que é isso. Isso é o seguinte: dívida ativa é aquele, por exemplo, o IPTU, que a pessoa não paga mais 3 anos, receitas previstas de impostos que estão em atraso. O que a PEC do calote dos precatórios também faz? Aumenta a possibilidade dos estados transformarem esses créditos de dívida ativa em títulos para serem vendidos no mercado. Ou seja, é mais financiarização, é mais título público girando, aumentando a quantidade de capital fictício, é mais maná para banqueiro fazer especulação. Isso é muito importante ser denunciado e eu realmente estranho que, de uma maneira geral, não tem se falado nisso, mas é importante também a gente denunciar que essa PEC do calote dos precatórios, ela dá calote, inclusive em aposentado que está para receber diferença do INSS há anos, ela foi viabilizada por cooptação ideológica, por parcela mais atrasada da oposição dita de centro-esquerda, escorregar nessa casca de banana de vamos reduzir os precatórios da educação. É um discurso para manter o tal malfadado teto de gastos, destrói
a política de assistência social e ainda inventa mais um título para a banqueirada se divertir no mercado financeiro. Então, essa PEC do calote dos precatórios, ela é realmente uma tragédia, e é tão tragédia, para concluir mesmo, que está tendo dificuldade de passar no Senado. Até porque no Senado não tem orçamento secreto, no Senado não tem a compra de votos que teve de forma escandalosa na Câmara. O Arthur Lira é, na prática, hoje o ministro da articulação política do governo Bolsonaro, inclusive com orçamento para comprar voto. No Senado, a coisa não está tão fácil de, vou dizer assim, e aí o discurso do calote cola bastante. Por outro lado, a questão do recebimento das verbas da educação mais rápido está tendo pressão, mas é um jogo que ainda não está decidido. Pode ser que, eu não acredito, para concluir, que a PEC dos precatórios seja rejeitada por completo no Senado, mas é bastante provável que ela sofra modificações e que tenha que voltar para a Câmara. Ou seja, se não dá para a gente acabar com a tragédia, talvez seja possível, pelo menos, a gente reduzir um pouquinho os danos que ela está trazendo. Obrigado, camarada Boné. Excelentes esclarecimentos para a gente aqui, né? Depois esse economês que a gente realmente lê, mas muitas vezes não entende, é sempre necessário. E eu acredito que você alerta mesmo, inclusive, não acredito que entre nós exista, né, essa situação, mas essa questão não entrar mesmo, né, desse discurso liberal sobre a emenda, né, 95, sobre essa PEC dos gastos, ela foi uma tragédia para todos nós, né, em níveis sociais, né, sou professora do Instituto Federal de Alagoas, e assim, a gente não consegue nem voltar, na verdade, presencialmente, não é só por conta do Covid, né, porque nós não temos ainda condições financeiras de manter o campus aberto aqui, pelo menos o nosso principal, né, que é o campus Maceió, aqui. Andréia, essa questão que você colocou agora da repercussão do resultado do teto de gastos na educação, isso é no país inteiro. Você colocou, eu sou economista, eu me formei recentemente. Concluí o meu curso um pouquinho antes da pandemia acabar e só consegui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso no meio da pandemia. Mas já no último semestre de aula presencial, os professores já diziam: a gente não sabe se a universidade vai conseguir funcionar no segundo semestre do ano que vem. Exato. Mesmo antes da pandemia. Não sabia. Exato. Ninguém sabia, porque não tinha dinheiro. O FRJ falou: nós não temos dinheiro para pagar a conta de luz. Essa é a tragédia do teto de gastos. E aí fica esse discurso parecido fácil. Se derrubar a PEC agora, a emenda agora, então será que a gente vai conseguir? Se derrubar a emenda, será que vai ter aumento para os servidores públicos, né? Que o Bolsonaro também ensaiou, né, esse discurso para a gente, né? Olha, pode ser que a gente negocie aí o salário, o aumento, né? E de repente a gente pode estar nessa ilusão, vamos dizer assim, que seria um processo de ruptura que a gente pode entrar e lutar. Não é? Eu acho que tem muita clareza realmente sobre esses objetivos. Eu acho que foi muito pontual essa questão. Então, obrigada.